No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ideia de canteiro para jardim. É um canteiro assim bem simples, fácil de fazer, mas que fica muito lindo. Eu tenho certeza que com o passar do tempo ele vai ficar ainda muito mais lindo. Se tu tá chegando novo por aqui, eu sou a Josiele. Esse vídeo ele já foi gravado outro dia e eu tô gravando essa parte aqui para juntar, só para passar aqui para desejar para vocês um Feliz Natal e agradecer aos comentários maravilhosos que eu tô recebendo, gente, que eu nunca mesmo imaginava receber tanto comentário assim, maravilhoso, carinhoso. E eu tô ficando muito feliz, gente, muito feliz mesmo com cada comentário que eu tô recebendo, gente, é surreal. Gente, eu quero falar pra vocês que eu não tô conseguindo mais responder todos os comentários, tá? Mas eu tô tentando, assim, responder o máximo possível, o máximo que eu consigo. Eu tô me esforçando um monte pra conseguir responder bastante comentários, tá? Mas eu não tô conseguindo responder todos mais, porque eu tô recebendo muito comentário, gente. Mas eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que estão sempre aqui acompanhando os vídeos, que estão sempre comentando. Muito obrigada a todos vocês, gente. Um Feliz Natal pra vocês. E bora pro vídeo. O canteiro vai ficar bem aqui nessa parte, então observem bem o antes e acompanhem todo o vídeo para vocês verem todo o passo a passo e ver a transformação como que vai ficar no final e também poder fazer aí no jardim de vocês. Para ter a ideia de como seria o modelo do canteiro, eu peguei uma mangueira aqui que eu não estou usando e coloquei ela aqui no chão, formando assim o formato de canteiro que eu quero fazer. Então ele vai ser desde aqui com esse formato e vai até lá. Agora eu vou retirar a grama aqui do chão. Agora que eu já capinei formando o modelo do canteiro, eu já posso retirar a mangueira e capinar o restante. Aqui tem uma touceira bem grande de taquaras, então eu vou cortar algumas só para fazer esse canteiro, porque eu amo aqui as taquaras, né? Não tenho coragem de tirar elas, porque elas são muito ornamental, apesar de elas fazerem assim bastante sujeira no chão, elas deixam o jardim bem ornamental. Então eu vou retirar só algumas que estão mais aqui para frente, vou ver quantos que eu vou precisar. O Norman e a Pretinha já estão aqui achando que o canteiro foi feito para ele se deitar. Eu pedi pro meu marido cortar 4 taquaras e deu essa quantidade. Agora eu vou ver quantos que eu preciso usar ali. Para ver quantos eu preciso, eu vou medir aqui 1 metro. Coloquei várias taquaras aqui no chão que já foram cortadas e vou medir mais ou menos aqui 1 metro. Olha só, 1 metro. E para fechar 1 metro, eu precisei de 29 pedaços de taquara. Eu pedi para ele cortar elas com 35 centímetros de altura. E para aproveitar bem a taquara, foi cortada assim até a ponta dela, então ficou de várias espessuras, ficou algumas mais finas e algumas mais grossas. O canteiro ficou com 6,5 metros, considerando essas curvas que ele tem, então eu vou precisar de 190 pedaços mais ou menos 190 pedaços de taquara. Eu vou pedir para ele cortar mais algumas. E eu já peguei aqui um pouco de terra vegetal, a Lulu chegou aqui, dá um oi, filha. Já peguei lá um pouco de terra vegetal e olha a diferença dessa terra aqui que eu peguei lá para essa aqui do chão, ó. Dá de ver a diferença aqui na cor delas. Aquela terra preta que eu levei para lá eu retirei daqui dessa parte, onde eu vou armazenando aqui folhas e galhos, folhas e gravetos que eu rastilho do pátio, eu vou armazenando aqui nessa parte no fundo do terreno. E depois vai formando aqui essa terra preta com a decomposição dessas folhas e galhos. Então, quando eu quero retirar, eu venho aqui, rastilho a camada de cima e retiro aqui um pouco de terra. Eu já retirei um pouco aqui dessa parte, agora eu vou retirar um pouco dali e vou mostrar para vocês como que eu faço.
Da cinza de madeira eu retirei as partes maiores aqui de carvão, que essas daqui eu uso para outros tipos de planta, como suculentas, por exemplo. Aí eu pego esse carvão aqui, bato ele com martelo até ele ficar bem triturado e aí fica bom para fazer um substrato para suculentas, por exemplo. Então eu reservei essa parte aqui para outras plantas e peguei a parte aqui mais de cinza mesmo, assim, de pó. Aqui tem outros adubos orgânicos que eu preparo aqui na chácara. Esse daqui é farinha de casca de ovo e esse daqui é farinha de osso. Esses adubos aqui eu vou usar aqui para fazer a medida de uma colher de jardim e vou colocar uma colher cheia de cada um. Esses adubos orgânicos que eu invento aqui, cada hora eu invento um tipo de adubo diferente aqui, gente. Às vezes eu acrescento alguma coisa, às vezes outra, depende do que eu tenho no momento, né? Então não é assim um adubo com uma quantidade certa, assim, cada hora eu faço de um jeito. Então agora eu vou fazer assim desse jeito que eu mostrei pra vocês e vou misturar tudo aqui e depois eu vou levar esse adubo pra lá pro canteiro e vou misturar com aquela terra que eu mostrei pra vocês antes. Distribuir elas assim ao redor do canteiro para ficar bem mais fácil de colocar. Coloquemos todos, agora só falta fazer mais alguns ajustes e vem a melhor parte, que é plantar as plantas. Agora eu vou escolher as plantas para plantar lá no canteiro. Eu vou plantar por enquanto só plantas que eu já tenho aqui, que eu fiz mudas. Não sei se eu planto esse ligustro, essas celoses aqui eu vou plantar. Não sei se eu planto as duas ou só uma. Planto outra em outro canteiro, vou ver ainda o que eu vou fazer. Essa é uma muda que eu fiz através de semente. Essa daqui e essa outra também. Olha, gente, as mudas de moréia já estão nascendo aqui. Reparem só, tamanho. Eu plantei elas, mostrei para vocês plantando elas através de sementes. Aqui eu não lembro o que é que eu plantei, mas por enquanto eu acho que não nasceu nada. Acredito que isso seja um mato, não sei. E aqui, olha, já nasceu aqui duas mudas de alamanda.
que eu fiz através de semente. E aqui eu tenho essas mudas aqui de flor de Natal, então eu vou levar uma para plantar lá. Acho que eu vou levar essa que tá maior. E tô achando que eu vou plantar também essa planta aqui, que é o leiteiro vermelho. Vou levar para lá. Olha só, o cacto aqui, ele já abriu a flor. Que lindo, né, gente? É uma flor muito linda. Essa daqui eu quero colocar em um vaso de bonsai. Deve fazer uns 2 anos, eu acho, ou até mais, que tem essa planta aqui plantada nesse pequeno vaso aqui, que é um pote de sorvete. Essa é uma muda que o meu marido fez de ficus, através de um galho. E eu quero manter ela como um bonsai. Olha como elas já estavam bem enraizadas. O ligustre também já estava super enraizado, pronto para ir para a terra já. Canteiro finalizado, agora já vou ali mostrar para vocês como que ficou, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês como que ficou o canteiro, aquele que eu fiz antes, já faz algum tempo, que é o canteiro dos tagetes, que eu falei que ia ficar um canteiro super florido, é o canteiro aqui feito com pedras. E olha só isso, gente, olha só como que ficou esse canteiro aqui. Eu tô encantada com esse canteiro aqui, de tão lindo que ele ficou. Olha a quantidade de flores que tem aqui hoje, gente. E eu nem sabia que planta era, né? Não sabia que planta era quando eu plantei, porque eu ganhei sementes do meu vizinho. Mas eu via de longe, assim, só essas flores na casa dele. Não dava de identificar que era o tagete. Depois que nasceu aqui que eu fui ver que é tagete. E esse canteiro aqui, eu fiz ele todo através de sementes. A única planta que não é através de semente é essa muda aqui, que é uma muda de azaleia. Eu vou deixar aqui na foto para vocês verem como que era esse canteiro aqui quando eu fiz ele. Esqueci de falar que essas flores amarelas aqui também não foram por semente, eu plantei já as mudas. Ah, e o evônimo também, eu já plantei mudinho, não foi por semente. E tirando também essa muda de resedar, que é bem grande, ela já tinha aqui. E essas 11 horas que tá aqui nesses vasos também não foram por semente. O resto sim foi todo por semente, tirando a muda de azaleia lá. E olha só o resultado depois de alguns dias, né? De algum tempo aí, não sei exatamente quanto tempo foi, acho que foi mais de um mês com certeza. Mas se vocês assistirem outro vídeo, vocês vão ver mais ou menos quanto tempo deu pra ele ficar assim desse jeito, desde o dia que eu fiz aqui o canteiro.
ficou realmente super florido. Os canteiros que eu faço aqui no jardim, eles não ficam assim lindos, né? Muito lindos mesmo no primeiro momento, quando eu faço, mas depois, com o passar do tempo, eles vão ficando. Mas antes de eu fazer os canteiros, eu já imagino como que eles vão ficar. Já imagino na minha cabeça como que eles vão ficar daqui a um tempo. E é assim que a gente deve fazer. Vamos ali então ver o resultado do canteiro feito com taquaras. Me contem o que vocês acharam aqui desse canteiro. Por enquanto ele ficou assim, gente, olha. Plantei aqui o ligustrum. Eu ia plantar aqui o leiteiro vermelho, só que eu acabei não plantando, porque nesse canteiro aqui não vai pegar assim tanto sol, é só o sol mesmo no começo da manhã. E aqui eu plantei as mudas de flor do Natal, eu separei elas. Elas acabaram saindo sem terra assim do vaso, mas elas estão todas enraizadas, então eu separei elas e plantei assim. E aqui eu plantei as duas mudas de celósia, feita através de sementes. E essas outras plantas aqui foram feitas através de estaca, como eu já falei pra vocês. E olha, gente, que lindo que ficou. Pra mim, assim, só assim já ficou lindo, mas depois vai ficar muito mais bonito depois esse canteiro aqui, quando essas plantas crescerem. E aí vai esconder aquela parte ali mais feia. E ali atrás tem essa cerca aqui de madeira, mas a gente colocamos aqui uma tela e depois eu plantei já algumas plantas aqui que vão subir nessa tela, como essa daqui que é uma madressilva. Ali tem outra muda de madressilva, que elas vão subir depois aqui nessa tela e aí vai ficar tudo verde, vai ficar bem bonito, vai esconder toda essa parte aqui de trás. E aqui já tem algumas mudas de tradescante, aqui já tem bastante tradescante plantada ali atrás, que eu acho que nem plantei, eu só larguei alguns galhos ali e eles enraizaram, alguns galhos de poda que eu fiz. Mas eles já estão bem enraizados ali e depois eles vão crescer para cá para frente, eu vou deixar. Aí vai ficar aqui uma forração de tradescante nesse canteiro depois, aí vai ficar super bonito mesmo depois. Eu acabei de contar aqui para fazer esse canteiro, eu usei 183 pedaços de taquara e ele cortou para mim 10 taquaras e a gente aproveitamos ela o máximo possível, assim, menos aquelas pontas bem finas mesmo. Mas esses pedaços assim, olha, a gente aproveitou, então tem assim pedaços mais largos e também pedaços mais estreitos aqui. Esse canteiro ele ficou mais ou menos com 6,5 metros, então foi usado 183 pedaços de taquara. Um canteiro bem grande mesmo. Depois eu vou fazer uma cobertura de solo nele, assim como eu fiz nesse canteiro aqui dos tagetes. Porque fica bem melhor, aí mantém a umidade das plantas e não precisa ficar capinando toda hora, porque vai evitar bastante de nascer mato. O adubo que eu fiz eu não usei todo, então eu deixei aqui o restante. E esse restante aqui eu vou usar para adubar outras plantas, como as tuias, por exemplo, e mais algumas plantas aqui no jardim. Quero ver se eu faço isso hoje. Essa flor de Natal aqui eu vou deixar nesse vaso, deixei uma muda aqui. Vou deixar aqui nesse vaso que eu vou cultivar ela em vaso. Depois, quando ela crescer um pouco mais, eu transplanto ela para um vaso maior. E sobraram só essas taquaras aqui, só esses pedaços de taquara das 10 que foram cortadas. Então, gente, o que vocês acharam de mais essa ideia de canteiro para jardim? Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa ideia de canteiro feito com taquaras. Não é um canteiro assim que vai durar muito tempo, mas acredito que uns 2 anos dura. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Se tu quer ver outras ideias de canteiro para jardim, além dessas duas que eu mostrei, que é o canteiro de pedras e o canteiro feito com taquaras, assiste mais vídeos aqui do canal, que tem muitos vídeos aqui com várias ideias para te fazer aí no teu jardim. Super beijo e nos encontramos então no próximo vídeo.